Olá, meu nome é Rômulo e hoje estou em Florianópolis, na Associação Catarinense de Medicina, para assistir à palestra Os Segredos da Mente Milionária. A palestra será ministrada por Leandro Marcondes e Rodrigo Cardoso. No decorrer do vídeo, eu vou contar para vocês como foi essa palestra e, num segundo momento, fazer um resumo comentado do livro Os Segredos da Mente Milionária. Vamos lá? Bom, pessoal, o evento foi fantástico. O Leandro Marcondes é um dos únicos 3 brasileiros que está autorizado pelo T. Harv a prestar a palestra Os Segredos da Mente Milionária. E é a primeira vez que essa palestra veio para Santa Catarina e realmente foi um privilégio para a gente poder estar participando desse evento. Então, esse vídeo tem por objetivo compartilhar com vocês um pouquinho dos ensinamentos que eu considero importante que esses grandes palestrantes nos transmitiram lá nesse evento. O Leandro Marcondes, ele iniciou o evento falando uma coisa que eu considero muito importante, que eu até anotei aqui. 80% do sucesso está em comparecer. E o que essa mensagem quer dizer? Ele fez uma relação direta com o livro que você deve conhecer, que é o livro do segredo, com certeza você já ouviu falar, ou viu o filme, que o segredo para as coisas acontecerem na nossa vida é pensar, sentir, e então as coisas irão se materializar. Mas os estudiosos das leis do universo e do empreendedorismo já chegaram à conclusão que essa fórmula não é o suficiente. A nova fórmula é pensar, mentalizar, sentir, agir e as coisas vão se materializar. Então, os nossos pensamentos gerarão sentimentos que gerarão ações e que gerarão resultados. Se os seus pensamentos forem positivos, você gerará resultados positivos. Se os seus pensamentos forem negativos, gerarão sentimentos negativos, ações negativas que gerarão resultados negativos. Bom, e o segundo ensinamento que eu considero importante que o Leandro tentou nos passar aconteceu até de maneira um pouco engraçada durante o evento. A plateia no início estava um pouco tímida, vamos dizer assim, um pouco participativa. E o Leandro fez um exercício de alongamento com a gente, de interação com o público que estava lá presente. E ele escreveu bem grande, assim, em várias cores, num flip chart que tinha no palco, bem grande assim, ó. Aprender requer energia. E, gente, isso ali pode até parecer bobo, mas foi muito esclarecedor, porque quando a gente vai aprender, a gente tem que ir com vontade, a gente tem que ir com garra. O T. Harv ensinou para o Leandro o seguinte: quando ele estava quebrado, ele achava ridículo o pessoal fazer aquelas dinâmicas de grupo ou demonstrar reações enérgicas quanto ao aprendizado ou à vontade de querer alguma coisa. Mas quando ele se deu consciência, poxa, eu acho isso ridículo, as pessoas estão tentando me ensinar um método vitorioso e eu continuo pobre. Então eu vou deixar minha vergonha de lado e eu vou agir com essa energia necessária que o T. Harv me passou e que o Leandro me passou também, e eu vou agir com a energia total para alcançar meus objetivos. E essa é uma segunda mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Aprender requer energia. A gente precisa deixar a timidez de lado. Pode ter certeza que eu relutei muito antes de começar a postar os meus vídeos, e muito era por causa de vergonha assim, do julgamento que iria acontecer por eu ter essa atitude. E hoje, depois dessa palestra, estou deixando minha vergonha de lado e vou começar a compartilhar sempre pela internet o conhecimento que eu estou adquirindo nos meus estudos, porque eu sei que de alguma maneira isso vai te ajudar, e eu sei que você vai acabar me ajudando também no futuro com os comentários ou eu assistindo o seu material que você vai produzir. Bom, e a terceira dica que o T. Harv e o Leandro nos passaram é difícil fazer o óbvio. Simplificar ajuda muito. E o que ele quis dizer com isso? Bom, nós vivemos na era da gourmetização. E infelizmente a gente vê muitas pessoas gourmetizando as suas atitudes e as suas ideias e deixando de fazer o óbvio. E o óbvio e o simples é o que dá resultado.
Então, isso também foi muito esclarecedor e eu gostaria de compartilhar com você. Às vezes a gente precisa deixar de se apegar aos detalhes minuciosos, deixar de ser tão perfeccionista e trabalhar com o que a gente tem. Às vezes você está que nem eu, que não tem uma câmera ideal para gravar o vídeo, mas enquanto você não tem a câmera ideal que você quer comprar, grava no celular. Ou faça as coisas simples para alcançar os seus objetivos. E nessa mesma sequência, ele nos incentiva a estar tomando 4 atitudes simples, que é buscar o conhecimento, buscar fazer networking, ou seja, se associar com pessoas que vão te propulsionar a alcançar os seus objetivos e buscar efetivamente participar de ações e atitudes que vão de encontro aos seus objetivos e estar buscando constantemente a transformação. Então, essa terceira dica eu considero ela muito importante e fiz questão de compartilhar com você. E na sequência da palestra, o Leandro, obviamente, ele ia fazendo várias referências ao livro do T. Harv, e ele usou uma referência que o T. Harv usa muito nos seus livros e no seu material da internet, que eu já pesquisei um pouco também, que é: o nosso mundo é dividido em 4 mundos, que é o mundo emocional, o mental, o espiritual e o mundo físico. E o mundo físico, ele é reflexo dos 3 mundos anteriores. Ele até desenhou no flipchart o desenho de uma árvore que ele chamou Árvore da Vida. E a maioria das pessoas, elas são muito preocupadas e muito focadas no fruto. Mas elas esquecem que o fruto vem da raiz. E a raiz é o que está embaixo da terra. Os frutos são os nossos resultados. E a raiz representa o nosso mundo emocional, o nosso mundo espiritual e o nosso mundo mental. E ele usou uma referência prática bem simples, que eu vou citar para vocês agora. Por exemplo, se você é um vendedor e hoje sua esposa ela não está legal de saúde, mas você é obrigado a sair de casa porque você precisa cumprir os seus objetivos, você precisa correr atrás do dinheiro. E você sai de casa mesmo ela estando mal de saúde. Agora você responda: você vai conseguir fazer uma venda legal sabendo que a sua esposa, que o seu parente está mal de saúde? Não vai. Então esse exemplo prático ele diz que o que acontece no nosso mundo emocional, espiritual e mental, ele vai se refletir diretamente no mundo físico. Ou seja, se você não tem o que você quer hoje, ou você não está como você quer hoje, isso é reflexo do seu eu interior. E você tem que buscar alcançar os seus objetivos consertando o seu eu interior. E para isso ele fez um exercício bem bacana, que até eu vou fazer um vídeo exclusivo dele no futuro, que é um exercício chamado Roda da Vida, onde ele desenhava uma roda no flipchart e desenhava vários raios. E os raios representavam as áreas de nossa vida, como a saúde, a área financeira, a área emocional, a área espiritual, família e assim por diante. Você pode botar todas as áreas que você acha que é importante. E esses raios são divididos de 0, que é o número mais próximo do centro, e 10, que é o número mais próximo da roda. E ele pede para que você pontue cada raio desse. Qual é a nota da sua saúde de 0 a 10, qual é a nota do seu financeiro de 0 a 10 e assim por diante. No final você tem que ligar os pontos. E aí você vai ver como é que a sua roda está girando. Será que a tua roda está girando meio capenga ou será que ela está girando redondinha? E o que ele quer dizer com isso? O que o T. Harv quer dizer com isso? O que adianta você estar nota 10 no seu financeiro se você está nota 2 na sua saúde? O que adianta você estar nota 10 ou nota 8 na sua família, mas você está nota 3 no seu espiritual? Você tem que ter um equilíbrio. Às vezes é importante você dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Às vezes não adianta você se matar de trabalhar, ficar até meia-noite no trabalho buscando resultado, mas você deixar de dar atenção na sua família em casa. Então, para a sua vida estar rodando direitinho, você tem que ter um equilíbrio.
E para finalizar essa parte da palestra do Leandro e do T. Harvey, que ele é o representante, ele nos deixou algumas mensagens. Uma delas é que o que aprendemos sobre o dinheiro quando criança tem que ser mudado. Ou seja, a grande maioria de nós recebeu informações referente ao dinheiro quando éramos crianças que estão impregnadas como paradigmas em nossas vidas. E para a gente conseguir alcançar o sucesso financeiro, a gente precisa quebrar esses paradigmas e começar a agir como as pessoas bem-sucedidas, copiar os mentores de sucesso, copiar o modelo de vida das pessoas ricas. Ou seja, o livro fala os segredos da mente milionária. São vários paradigmas que o autor vai ensinar para que a gente possa substituir os nossos paradigmas falhos que a gente recebeu quando criança por esses novos métodos que as pessoas ricas utilizam para ter a mente que tem. Então ele usa vários exemplos de que a maior fortuna que uma pessoa pode ter é sua mente milionária. Ele usa o exemplo de Donald Trump, que algum tempo atrás perdeu toda a sua fortuna, que eram de bilhões de dólares, e chegou uma época que ele estava até devendo mais de 12 bilhões, e em pouco tempo, menos de um ano, ou um pouquinho mais de um ano talvez, ele conseguiu reconstituir toda a sua fortuna, e hoje inclusive ele tem até mais do que ele tinha antes. Mas como que ele conseguiu reconstruir a fortuna? Porque ele tinha seu maior ativo, era a mente milionária. E no próximo vídeo, novamente eu reforço, eu vou estar compartilhando com vocês como que os milionários fazem para ter essa mente milionária através do livro Os Segredos da Mente Milionária. Bom, pessoal, daí começou a última palestra, que é do Rodrigo Cardoso. E para vocês terem uma ideia, os meus pais são de Blumenau, Santa Catarina. Eles moram lá e eu nasci lá também. Atualmente eu moro em Navegantes, fica a meia hora, 40 minutos no máximo de Blumenau. Eu deixei de ir na palestra em Blumenau para ir a Floripa, que fica 2 horas e meia de viagem, por causa do Rodrigo Cardoso. Eu acompanhava o trabalho dele pela internet. E, gente, esse cara, sério, ele tem uma energia, ele abre a sua cabeça, tira o cérebro fora, lava, quebra todos os paradigmas e você sai de lá explodindo. Então assim, eu não estou ganhando nada em fazer propaganda desse cara, mas é porque realmente eu admiro ele. Ele tem um programa de desenvolvimento pessoal que se chama Ultrapassando Limites. Até se você quiser mais informações, pode acessar ultrapassandolimites.com.br e lá você vai obter mais informações sobre o programa UL4. E assim, o Rodrigo abordou vários assuntos de desenvolvimento pessoal, contando exemplos próprios que aconteceram na vida dele ou depoimentos de pessoas que ele desenvolveu e ajudou através desse programa dele. Então, assim, é uma palestra para você sair. Eu saí de lá, eu não quero mentir para vocês, eu cheguei em casa 2h30 da manhã, no outro dia eu tinha que trabalhar às 6h30. E quando eu acordei, eu saí pulando da cama, tomando banho, animado para encarar mais um dia de trabalho, porque esse cara, sério, ele te traz uma energia. Ele fez uma dinâmica no palco, na qual eu pude participar, de você escrever os seus principais medos numa tábua e você dar um soco na tábua para quebrar os seus medos e, nossa, você sai de lá renovado. E a dinâmica, eu lembro que eu fiz, e poxa, eu sou um cara relativamente grande, eu tenho 1,86 m, peso 80 kg, quebrei a madeira no primeiro soco. Mas aí veio uma menina de 1,5 m, magrinha, pesava, sei lá, 45 kg, e quebrou a madeira mais fácil do que eu. Ou seja, o poder da mente, ele é incrível. Assim, o Rodrigo, ele é um mentor muito poderoso e ele com certeza vai poder te ajudar. Eu sigo ele nas redes sociais, acompanho o trabalho dele através do YouTube, da internet. Eu aconselho você a fazer o mesmo também e se interessar, escrever aí nos programas de desenvolvimento pessoais dele, Ultrapassando Limites.
Bom, e para encerrar, eu gostaria só de mostrar para vocês então que lá na palestra eu pude adquirir o meu livro físico dos Segredos da Mente Milionária do T. Harv. Eu já tinha lido o livro, só que eu não tinha ele físico, eu só tinha ele em PDF no computador. Eu já sou fã do trabalho do T. Harv desde 2010 e eu já havia lido o livro até mais que uma vez, só que agora eu tenho o meu autografado pelo Leandro, que é o representante do T. Harv, e ele vai ficar guardado porque está no meu quadro dos sonhos que eu vou conseguir a assinatura, o autógrafo do T. Harv aqui nesse meu exemplar, e eu vou conseguir. E para encerrar esse meu vídeo, eu te agradeço muito. Gostaria de que, se fosse possível, você se inscrevesse no meu canal, desse um like no vídeo, deixasse o seu comentário, positivo ou negativo, mas que seja construtivo, e te convido a estar buscando conhecimento, compartilhando conhecimento comigo. E esse é o primeiro de muitos vídeos que virão, porque agora mais que nunca eu estou muito empolgado. E o meu próximo vídeo, o tema vai ser um resumo comentado do livro Os Segredos da Mente Milionária. Meu nome é Rômulo César, eu me despeço aqui, até a próxima.